Nessa videoaula nós vamos falar um pouco mais sobre os estresses aos quais as plantas são submetidas. Isso está no campo da ecofisiologia, como que o ambiente de uma forma geral ele afeta o crescimento e desenvolvimento das plantas. E aqui eu quero deixar bem claro que nós não vamos esgotar esse assunto. Esse assunto é extremamente vasto, é extremamente complexo e é extremamente específico em determinados pontos para determinadas plantas. O que nós vamos fazer aqui é dar uma visão macro, que a gente chama de bird's eye view. Quando você olha a pintura, quando você olha a situação, quando você observa o cenário com uma perspectiva bem ampla, para que a gente possa compreender o processo como um todo. E com essa visão mais macro, em caso de vocês terem necessidade, vocês vão aproximando daquele assunto que mais te interessa e buscando as informações que possam suprir as suas curiosidades ou as suas necessidades. Então, quando a gente fala de ecofisiologia, nós estamos falando da planta que ela está localizada no seu ambiente, principalmente quando está relacionado com a questão de estresse. E o que é estresse? Estresse é uma situação desfavorável, é uma situação que gera um certo desconforto. Quando nós estamos estressados, nós estamos nervosos, ansiosos, não estamos numa condição normal de funcionamento. Alguma coisa está nos perturbando, está nos atrapalhando. A planta também. E para sairmos daquela situação do estresse, nós temos que fazer alguma coisa. Não adianta ficar parado e achar que as coisas vão mudar por si próprio, não. Nós temos que fazer, nos movimentar num determinado sentido, tomar determinadas providências para diminuir aquela condição de estresse. E as plantas também. No caso nosso aqui, eu estou representando isso como uma pessoa que está fazendo exercício físico. Então ela está numa condição de um estresse físico. E ela está lutando para sair daquela situação, doido para a aula acabar, ninguém aguenta mais. E as plantas fariam alguma coisa mais ou menos semelhante. Elas também estão lutando no seu ambiente para encontrar uma posição melhor. Bonitinho, né, a fotografia? Adorei ela. Parece um homenzinho levantando ali, né? Mais forte que eu, que pena. Mas fora esses comentários idiotas que eu fiz, é a fisiologia do estresse. É como que a planta ela vai superar os obstáculos que as condições onde ela vive estão impondo a ela. E quando nós pensamos em fisiologia do estresse, por definição, estresse é considerado qualquer desvio das condições ótimas de vida daquele organismo. Isso vai fazer com que haja mudanças e respostas a esses fatores que estão induzindo o estresse, em qualquer nível de funcionamento daquele organismo. Ou seja, em outras palavras, estresse é qualquer fator externo à planta que induza, que exerça, que promova algum tipo de influência que seja desvantajosa para a planta, que está minimizando a sua capacidade de maior produtividade, de expressar o seu potencial genético, seja em que forma for. E até que em 1905, esse pesquisador Blackman, ele estudava a fotossíntese e ele verificou que a taxa fotossintética ela era limitada pela etapa mais lenta. Ou seja, aquele fator que estivesse em menor disponibilidade no meio é o que limitava o crescimento daquelas plantas. Isso é que foi conhecido quem trabalha com nutrição mineral, a lei do mínimo. O nutriente que está em menor disponibilidade é o que vai limitar o crescimento das plantas. Nós podemos estender esse conceito para qualquer coisa que seja relacionada com o crescimento e desenvolvimento das plantas. Usando uma metáfora, usando uma analogia, nós podemos dizer que a força de uma corrente é determinada pelo elo mais fraco. O elo mais fraco é que vai determinar quanto que aquela corrente aguenta de tensão. A mesma coisa acontece com as plantas no ambiente. A capacidade de produção da planta é determinada pelo recurso ambiental disponível em menor quantidade. É isso que nós vamos entender. Então, quando nós temos uma planta, nós temos que cuidar muito bem dessa planta. Nós temos que tentar suprir as suas necessidades de tal forma que ela possa expressar o máximo grau de potencial que a sua espécie permita que ela apresente. E aprender quais são os fatores e termos noções de como que eles afetam as plantas nos permite interagir, interferir, nos posicionar de tal forma a minimizar aquele efeito que geraria um estresse que diminuiria a produtividade das plantas. E quando nós temos então essa visão macro,
O objetivo de quem trabalha com plantas, focando principalmente aqui no exemplo produtividade, é basicamente dois. Primeiro, eu quero potencializar a produção das plantas. Eu quero que ela tenha a máxima capacidade de expressar o seu potencial genético. Então, para isso, eu vou recorrer a insumos, eu vou recorrer a fertilizações, eu vou recorrer à irrigação, eu vou ter várias coisas que eu vou fazer de tal forma a maximizar, potencializar a produtividade daquelas plantas naquele ambiente. Mas não somente isso. Eu vou ter uma outra vertente, em que eu vou buscar minimizar os efeitos dos estresses sobre as plantas. Seja o estresse induzido por organismos vivos, bióticos, ou seja o estresse induzidos por fatores do ambiente, os abióticos. Então, quem trabalha com plantas, eu tento agir nas duas faces, tanto aumentar a produtividade, fornecendo o que está faltando, quanto diminuir o estresse para retirar o que está limitando a produtividade daquelas plantas. E todas as plantas, em qualquer ambiente, elas estão sempre submetidas a algum tipo de estresse, que vocês vão entender e começar a perceber isso ao longo dessas aulas. Aqui nós temos o cerrado no canto superior esquerdo, aqui nós temos uma região de restinga no canto inferior esquerdo, e aqui do lado direito e inferior nós temos a região do Pantanal. Nós podemos perfeitamente ver que nos cerrados nós temos uma limitação hídrica, nós temos uma limitação nutricional. Na região das restingas nós temos uma limitação em termos de disponibilidade de água. Não, mas tem água lá, mas o que interessa para a planta não é a presença da água. Ela tem a capacidade de absorver aquela água, por causa do gradiente de potencial hídrico. Nós temos efeito de temperaturas, nós temos efeito de salinidade. Aqui no canto, na região do Pantanal, nós temos o efeito de falta de oxigênio para as plantas. Nós temos o efeito de temperaturas elevadas. Então são fatores que a gente começa a identificar no ambiente. Mas não acontece apenas em ambientes naturais, não. Em ambientes cultivados, nós também temos situações de estresse, seja em qual tipo de plantação for, seja numa monocultura, seja em hortifruti granjeiros, seja onde for. Nós estamos interferindo, tentando fornecer o que está faltando para as plantas e tentar diminuir aquilo que está limitando o seu crescimento. Então, por exemplo, como está mostrado aqui, nós podemos ver que há uma diminuição de competição com plantas que naturalmente competiriam com os recursos do ambiente por elas. Então nós estamos tirando plantas que estão competindo com a nossa planta de interesse. Aqui no canto inferior esquerdo nós podemos ver que tem um sistema de irrigação. Para quê? Para fornecer um fator que é limitante para a produtividade quando é necessário. Não basta ter água no ambiente, eu tenho que ter água no momento que a planta precisa. Então nós temos estresse em ambientes naturais, nós temos estresse em ambientes cultivados, nós temos estresse inclusive em ambientes mais controlados, como por exemplo casa de vegetação. Na casa de vegetação eu tento controlar o máximo possível, eu posso tentar controlar a temperatura com ventilação, eu posso tentar controlar a luz, colocando sombrites. Quando eu tenho excesso de luz, eu posso tentar adicionar luz quando está faltando luz no ambiente. Então eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer. Quanto mais natural o ambiente, mais exposto a planta está aos estresses daquelas condições. Quanto mais controlado o ambiente, menos as plantas estão expostas àqueles fatores do estresse, porque eu posso controlar, eu posso interferir, eu posso agir para minimizá-los. Não apenas em casa de vegetação, mas também em telados. Então aqui eu tenho sistema de diminuição da incidência luminosa, eu tenho sistemas de irrigação, eu tenho controle do solo, eu tenho controle da temperatura, eu tenho controle da umidade do ar lá dentro, como é feito por essas placas no fundo aqui, em que uma água cai, o ventilador empurra e isso leva a um aumento da umidade relativa do ar. Então tem uma série de coisas que eu posso fazer em condições controladas que eu não tenho como fazer em ambientes abertos, sejam ambientes naturais ou ambientes cultivados. Então, a depender do ambiente, eu tenho níveis de estresse aos quais as plantas são submetidas, maior ou menor. E quais são os fatores que podem limitar o crescimento e desenvolvimento das plantas? Vejam esse esquema mostrado aqui. Eu tenho uma plantação de milho, que nós podemos ver aqui. Eu tenho tomate localizado do lado de cá. E nós temos várias plantas crescendo junto com elas. Então, esse é o ambiente típico que a gente vai encontrar ao nosso redor, em que as plantas elas estão
competindo entre si pelos recursos do ambiente. Elas competem por luz, competem por CO2, competem pela água do solo, competem pelo CO2 do ambiente. Elas liberam substâncias que interferem no crescimento uma das outras, que nós vamos ver isso mais à frente quando estudar metabolismo secundário. Ou seja, esse é um ambiente com uma série de fatores que vão limitar o crescimento e desenvolvimento das plantas, porque eu não estou otimizando para nenhuma delas. Dentre os fatores que induzem o estresse nas plantas, nós temos os fatores que são bióticos, ou seja, induzidos por organismos vivos sobre as plantas de nosso interesse, e nós temos os fatores abióticos, induzidos por questões edafoclimáticas, ou seja, do ambiente onde a planta está crescendo, seja considerando o solo, ou seja as condições do ambiente físico onde ela está se desenvolvendo, condições climáticas. Quando a gente fala de fatores bióticos, nós estamos falando de patógenos, nós estamos falando de ervas daninhas, nós estamos falando de sistemas de herbivoria. Todos esses fatores são induzidos por organismos vivos. É isso que nós vamos entender um pouquinho aqui agora. Quando nós estamos falando de fitopatógenos, nós estamos falando de organismos que vão utilizar a planta para crescer. Então, eles vão, na verdade, interferir na fisiologia da planta de tal forma a otimizar a propagação da sua própria espécie, da espécie do fitopatógeno. Então, eles podem afetar as folhas, como está mostrado aqui, como está mostrado aqui, como está mostrado aqui. O que está acontecendo? Está diminuindo a eficiência da taxa fotossintética daquela espécie. E ao fazer isso, então, está induzindo um estresse. Esse estresse é induzido pelo organismo vivo. Então, estresse biótico. Aqui está diminuindo a possibilidade de perpetuação da espécie, está afetando diretamente os frutos. Então, ele está induzindo um estresse na planta. Aqui nessa região do meio, que é um pouco confuso de ver, nós podemos ver que essas plantas estão bastante desidratadas. Poderíamos imaginar que não tem água no solo. Na verdade, existe sim, da mesma forma que nessa figura do seu lado aqui. Essas plantas, na verdade, estão infectadas por bactérias que estão afetando o sistema de condução da água. Está afetando diretamente o xilema. Então ela leva um sintoma de desidratação. E essa desidratação compromete o crescimento e desenvolvimento da planta, compromete não somente o transporte que acontece pelo xilema, mas também afeta diretamente a taxa fotossintética, porque as folhas ficam completamente murchas e perdem a sua eficiência. Os fitopatógenos podem induzir estresse na planta sim, e eles induzem. Então, quando a gente trabalha com fitopatologia, nós procuramos compreender como que os fitopatógenos atuam e nós tentamos controlar e minimizar os efeitos negativos desse fitopatógeno. Por isso se faz tratamentos com fungicidas, tratamento de sementes, evitar a propagação de determinados insetos que fazem a transmissão daquela doença e por aí afora vai, tentando minimizar o estresse biótico induzido pelos fitopatógenos. Um outro exemplo são as ervas daninhas. O que é erva daninha? Erva daninha não é mato, não. Erva daninha é qualquer planta que está crescendo em local indesejado. Numa plantação de milho, como mostrado aqui em cima, essas plantas crescendo aqui no meio são erva daninha, inclusive o próprio tomate, porque estão interferindo no crescimento da planta de meu interesse. Um pé de milho pode ser uma erva daninha se estiver crescendo numa plantação de morango, ou se ele estiver crescendo em plantação de rosas, por exemplo. É qualquer planta que cresce no ambiente indesejado. E por que disso? Porque ela compete com os recursos do ambiente com a planta de interesse. Ela compete por luz, compete por nutrientes, compete por água, compete por CO2. Então ela faz essa competição e isso diminui a disponibilidade daqueles recursos para a planta de nosso interesse. E além disso tem os efeitos de alelopatia que nós vamos estudar mais à frente na disciplina, ainda no segundo módulo, em que nós vamos estudar o metabolismo secundário. O que são efeitos alelopáticos? São substâncias que as plantas liberam no meio para prejudicar o crescimento das plantas que estão competindo com ela pelos recursos daquele ambiente. Então isso vai levar a um estresse. Por quê? Porque as plantas vão estar competindo pelos recursos limitados daquele ambiente. E o outro exemplo é herbivoria. Seja provocado por animais, no caso, vacas se alimentando, elas comem as folhas da pastagem e essa pastagem, então, ela é feita com o propósito mesmo de alimentar as vacas, mas você está diminuindo a eficiência fotossintética dela, então você está gerando estresse. Mas aqui eu quero mostrar mais relacionado com
insetos. Aqui nós temos pulgões do seu lado esquerdo, aqui nós temos larvas que estavam crescendo dentro da folha, aqui nós temos pulgões se alimentando da folha, aqui nós temos larvas se alimentando da folha, aqui temos larvas que se alimentavam também da folha. O que está acontecendo? No caso dos pulgões, estão sugando a seiva flemática. Se elas estão sugando a seiva flemática, porque ela é rica em sacarose, os próprios pulgões estão servindo de dreno, entre aspas. Então está diminuindo a quantidade de seiva flemática para o restante das plantas. Então isso vai comprometer o crescimento da planta. Então você está induzindo um estresse biótico. No caso de insetos que afetam em alguma fase do seu desenvolvimento as plantas, no caso aqui mostrando a folha, você está diminuindo a área fotossintética. Então você está diminuindo a capacidade da planta de fazer a fotossíntese. Consequentemente, você está induzindo um estresse na planta, porque ela não vai produzir o máximo da sua potencialidade. E é por isso que se faz determinadas práticas para o controle de insetos na sua plantação, para diminuir os seus efeitos negativos sobre a produtividade, para diminuir o estresse induzido por esses agentes bióticos capazes de comprometer a produtividade da planta. E aí você tem vários mecanismos, seja com os métodos biológicos de controle biológico de insetos, seja através de aplicação de inseticidas, seja utilizando plantas resistentes a ele, seja de que forma for. O objetivo é diminuir o estresse biótico induzido por esses agentes. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!